Sustentabilidade e inteligência artificial. Bom, à primeira vista parecem dois mundos que não se conversam, né? De um lado a gente tem o planeta, as pessoas, do outro algoritmos, dados. Mas e se o maior desafio desses dois mundos for, na verdade, o mesmo? Existe uma conexão muito surpreendente aqui. A luta para tirar as grandes promessas do papel e transformar em resultados concretos, que dá para comprovar. Ok, vamos mergulhar nisso, começando pelo universo do ESG, que são as práticas ambientais, sociais e de governança. A promessa é gigante, mas a realidade? Bem, a realidade é um pouquinho mais complicada. E aqui a gente vê o paradoxo bem na nossa frente. De um lado, essa promessa bonita de um futuro melhor, tudo certo. Do outro, a realidade que muitas empresas enfrentam. Um emaranhado de conflitos, uma confusão de prioridades e, no fim, uma paralisia que não deixa nada acontecer. A grande promessa acaba se perdendo no meio do caminho. E não é para pensar que ESG é uma ideia distante, viu? Uma pesquisa com centenas de empresas aqui no Brasil mostra que 47% já estão implementando e outros 31% estão planejando aderir. Ou seja, a grande maioria do mercado já está nessa. Isso só torna a necessidade de desatarem aquele nó e resolver a paralisia ainda mais urgente. Se tantas empresas já estão a bordo, por que a execução trava? A resposta talvez não esteja nas planilhas ou nos relatórios. O foco agora muda para algo muito mais básico. E aí fica a pergunta, com metas tão nobres e tanta gente envolvida, o que está faltando? O problema não parece ser o que fazer, mas sim como fazer. E a resposta é essa aqui. O verdadeiro desafio não são os checklists. É gerenciar o jogo complexo e muitas vezes cheio de conflitos de expectativas entre colaboradores, investidores, fornecedores, a comunidade. É um quebra-cabeça de relações humanas que precisa ser montado com muito cuidado. Então, como é que se organiza essa complexidade toda? A solução é a mediação. E não é uma simples conversa, não. É um processo técnico, estruturado, confidencial, onde um facilitador neutro ajuda todo mundo a construir junto um caminho baseado em fatos, em diálogo e não em achismos. Essa ideia evoluiu para uma metodologia completa, a mediação ESG ou MSG. Ela se divide em 5 passos bem lógicos. Primeiro, um diagnóstico 360 graus, ouvindo todo mundo. Depois, a mediação, para definir o que realmente importa. Com as prioridades claras, aí sim se define metas que dá para medir. Em seguida, se cria uma governança que sirva para o bem de todos. E, por fim, uma comunicação transparente dos resultados, sempre com base em evidência. E essa imagem resume a jornada perfeitamente. A mediação transforma aquela confusão inicial, aquela disputa, num processo organizado, passo a passo, que leva a um acordo e a uma ação de verdade. É a passagem do caos para a clareza. Agora, vamos fazer uma curva brusca, saindo do mundo das relações humanas, do ESG, e entrando no universo digital da inteligência artificial. E por incrível que pareça, vamos encontrar exatamente o mesmo paradoxo. Pois é. O problema de prometer mais do que se pode provar não é uma exclusividade nossa, dos humanos. A inteligência artificial está enfrentando um desafio que é surpreendentemente parecido. Quem aí usa bastante IA generativa provavelmente já passou por isso. A resposta parece perfeita, confiante, bem estruturada, mas, na verdade, está factualmente errada. Cita datas que nunca existiram, mistura conceitos. Esse fenômeno tem nome. É a chamada alucinação. E o ponto crucial aqui é que isso não é um defeito aleatório, um bug. É um efeito colateral previsível de um sistema que, quando não tem informação suficiente, tenta ser prestativo e preenche as lacunas, só que inventando os dados. E assim como no ESG, a solução para a alucinação da IA não é mágica, é um processo, é um método, e ele se parece muito com o que a gente acabou de ver. A chave está em diferenciar uma IA que opera solta, sem guia, de uma IA guiada. A primeira improvisa para tentar agradar. Já a segunda opera dentro de limites bem claros, usando só as fontes que foram dadas e admitindo quando não sabe a resposta. O nome dessa solução é engenharia de contexto, e é basicamente uma mediação para os dados. Em vez de deixar a IA livre, se cria uma estrutura, um conjunto de regras e fontes para guiar o comportamento dela e garantir que a resposta seja confiável. E como isso funciona na prática? Com técnicas bem diretas. Definir o papel e os limites da IA. Forçar a IA a usar só as fontes que a gente fornece. Instruir ela para dizer não sei, quando for o caso, e até criar um passo de autochecagem no final. É um processo estruturado, igualzinho à mediação.
Então, o que a gestão de conflitos humanos e o controle de algoritmos têm em comum? Absolutamente tudo. Ambos apontam para o futuro da liderança e do compliance. E este slide resume toda a nossa análise. Nos dois domínios ESG e IA, o desafio é o mesmo. Um sistema complexo que gera resultados imprevisíveis por falta de orientação. E nos dois casos, a solução converge. É um processo estruturado que coloca regras, clareza e limites para garantir resultados confiáveis. Isso nos leva a uma tendência muito maior. O futuro do compliance, da conformidade, não vai mais se contentar só com o quê. Reguladores, investidores, a sociedade, todo mundo vai querer saber o como. Vai ser preciso provar como uma decisão foi tomada, com base em quais evidências, seja por um grupo de pessoas ou por um algoritmo. Isso nos traz de volta ao nosso tema principal, a grande virada de chave que está acontecendo tanto na sustentabilidade quanto na tecnologia. No fim das contas, o ponto crucial é este aqui. O grande salto, tanto para a sustentabilidade quanto para a IA, é o mesmo. Sair do mundo das boas intenções, das promessas vagas, e entrar no mundo dos processos claros e das provas que podem ser verificadas. E assim a gente termina com uma provocação. Numa época em que grandes promessas aparecem o tempo todo, seja de um futuro mais verde ou de uma tecnologia mais inteligente, a questão que fica é: como a gente para de só prometer e começa de fato a provar? Como se constrói uma cultura da evidência?